Fala aí, galerinha do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bem os últimos momentos, os últimos minutos de férias. E hoje nós vamos fazer nossa última aula, explicando os conteúdos que vão cair na prova. E hoje vai ser uma aula diferente, vai ser um aulão, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho maior, porque ele vai contemplar todos os outros conteúdos que não estudamos ainda, certo? E vai ser um pouco diferente. Eu vou colocar para vocês esse vídeo, a ideia é a seguinte: colocar para vocês algumas questões dos conteúdos que a gente não estudou, questões essas que são simuladas das questões da prova, são bem parecidas mesmo, do mesmo nível, da mesma estrutura, só não são as mesmas questões, mas vai ser bem parecido. E aí, eu vou colocar a questão, vocês pausem o vídeo, tentem resolver a questão e depois a gente vai fazer a resolução da questão ali comentada, já explicando como vai ser o conteúdo. Fechou? Beleza? Então, o primeiro conteúdo que a gente vai ver nesse nosso aulão é divisão de potências de mesma base, as propriedades da potência. Então a gente viu multiplicação de potências e agora a gente vai ver sobre divisão de potências. Vou colocar para vocês a questão. Então, vamos lá. Uma empresa de tecnologia armazenou um banco de dados com tamanho total de 3 elevado a 36 bytes. Para realizar o backup, serão utilizados dispositivos de armazenamento com capacidade de 3 elevado a 31 bytes cada. Utilizando as propriedades das potências, determine o número mínimo de dispositivos necessários para armazenar todo o banco de dados. Então pause aí, tente resolver essa questão e depois a gente retorna aqui para tentar resolver. Então voltando aqui, galera, vamos tentar agora resolver essa questão. Quem acertar a questão, coloque aqui nos comentários ou no WhatsApp, enfim, que acertou. Só sejam sinceros, não fala que acertou mentindo, não. Só fala assim, não, consegui acertar, tá bom? Então, olha só, a questão falou o seguinte, que numa empresa, né, que tem um armazenamento, tem um total, né, de arquivos, isso aqui, 3 elevado a 36 bytes. Olha só o tamanho de arquivo que essa empresa tem. Se a gente fosse fazer essa conta aqui, dá uma conta imensa. Acho que, enfim, a gente fica muito tempo aqui fazendo. E assim também como cada dispositivo que ela tem isso daqui de espaço. E aí pergunta, quantos dispositivos são necessários para fazer, no caso, para distribuir, né, igualmente todos esses arquivos? Qual é a operação que a gente faz quando a gente quer distribuir igualmente entre uma quantidade de coisas, enfim, é a divisão. Então nós temos que fazer uma divisão disso para isso, para pensar assim, nossa, mas eu vou ter que descobrir quanto que é isso e quanto que é isso para dividir depois? Não. Por isso que existem propriedades. As propriedades são para facilitar a nossa vida. Então, ó, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Por que mesma base? Porque aqui é base 3 e aqui é base 3. Quando eu tenho divisão de potência de mesma base, basta que eu repita a base, né? Igual a gente viu na multiplicação de potência de mesma base, mas aqui é uma divisão. Então, ó, eu também repito a base e eu faço o que com os expoentes? Na multiplicação a gente soma os expoentes e na divisão a gente faz a operação inversa. A gente subtrai os expoentes. 36 menos 31 é 5. Então, a resposta aí seria 3 elevado a 5. Se a resposta tiver pedindo em forma de potência, se for, por exemplo, de marcar com x, estiver em forma de potência, essa que é a resposta certa. Se estiver em forma numérica, aí aqui tem como vocês calcularem, porque até é um número pequeno. 3 elevado a 5 é o 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 243. Então seria 243 dispositivos no total. Mas, geralmente, quando é um número pequeno, o expoente, pede em forma numérica. Quando é um número muito grande, por exemplo, se fosse 3 elevado a 17, por exemplo, né, não faria sentido colocar uma resposta numérica ali. E seria a resposta já em forma de potência. Mas pode ficar tranquilos. A questão é vocês só entenderem isso aqui. Vou dar licença vocês tirarem o print e depois a gente vai pro próximo. Voltando aqui, galera, então, ó, a gente viu agora divisão de potências de mesma base. E agora a gente vai pro próximo conteúdo,
que é código binário. Um conteúdo assim que não envolve talvez assim diretamente a área matemática, não envolve cálculo, mas envolve o pensamento tecnológico, envolve a tecnologia, e também envolve também a matemática, a questão dos números, enfim. Então vamos lá. Vou colocar para vocês aí a questão do código binário. Durante uma aula de programação, um estudante recebeu a seguinte sequência de códigos binários para decodificar utilizando a tabela ASCII apresentada pelo professor. Então vocês viram aí, do lado da tabela tem o código que o estudante recebeu e a tabela com os códigos binários correspondentes aí do lado. Utilizando a tabela ASCII apresentada, que é essa tabela aí, escreva qual palavra corresponde à sequência de códigos binários acima. Então vocês vão ter que utilizar a tabela para saber qual é essa palavra aí que está representando esse código. Bem tranquilo, dá pause aí no vídeo, tenta descobrir essa palavra e aí a gente volta aqui para resolver. Então voltando aqui, galerinha do 9º ano, olha só, essa questão é bem tranquilinha, bem fácil. Se vocês errarem essa questão na prova, eu sei o que eu faço, porque essa questão aí, ela é uma questão fácil. Pode ser demorado, talvez, mas é uma questão simples de ser feita. Então, tá aqui, esses códigos binários foram dados por um estudante de programação e ele tem que descobrir qual é a palavra que isso aqui forma, utilizando a tabela ASCII. Então aí, utilizando aí a tabela, que eu vou ver se eu coloco, vou colocar aqui, ó, para vocês verem a tabela ASCII, qual é a letra que é representada por esses códigos, esse código aqui binário. Se vocês olharem bem a tabela ASCII, esse código aqui é representado por 1001101. Lembrando que código binário sempre é 1 e 0, sempre 1 e 0. Por isso que fala binário, tem dois números. Se vocês olharem a tabela, esse código aqui representa a letra M. Então esse código aqui, ele é convertendo ele para os caracteres da letra M que ele representa. Esse daqui, olhando na tabela, o código 1001111 é a letra O. Então esse código representado pela letra O representa a letra O. Esse próximo código, 1010100, é a letra T. Esse código aqui é a letra T. E esse último código aqui, que é o mesmo desse código aqui, 1001111, é a letra O. Então, qual foi a palavra que o aluno encontrou? Foi a palavra moto. Então, foi a palavra moto. A palavra que o computador, né, deu lá o comando com esses códigos aqui, que é a palavra moto. Beleza, pessoal? Então, é uma questão tranquila, não tem muito código, não tem forma, não tem nada. Basta só uma questão de interpretação, ok? Então, ó, vamos agora para o nosso próximo conteúdo. Então, pessoal, o próximo conteúdo de vocês já é um conteúdo já diferente do código binário. Se o código binário não tinha cálculo praticamente, não tem cálculo nenhum praticamente, essa interpretação é mais interpretação de gráfico de tabela, interpretação de tabela, né? Agora, operações com notação científica. Esse é um conteúdo que precisa de muita atenção, porque ele é um conteúdo não muito fácil de ser resolvido, mas não é impossível. Então vamos lá para a questão, vou colocar a questão para vocês aí na tela. Durante a pesquisa sobre a qualidade da água, um laboratório registrou a quantidade de micro-organismos encontrado em 3 amostras. A amostra A tinha 5,4 vezes 10 elevado a 5 micro-organismos. A amostra B, 2,8 vezes 10 elevado a 6 micro-organismos. E a amostra C, 7 vezes 10 elevado a 4 micro-organismos. Determine a quantidade total de micro-organismos encontrados, escrevendo o resultado em notação científica. Então dá um pause aí, tente resolver essa questão e depois a gente volta para ver se vocês acertaram. Então, pessoal, dando sequência aí, a questão é o seguinte. A questão fala que tem algumas amostras, né? E essas amostras têm algumas quantidades de micro-organismos. As quantidades de micro-organismos que tem nas amostras são essas aqui. Uma tem 5,4 vezes 10 elevado a 5, 2,8 vezes 10 elevado a 6 e 7 vezes 10 elevado a 4.
Essas quantidades vamos querer notação científica e nós temos que saber o total. Então ele está pedindo o total. Está pedindo o total, então é uma conta de mais. Então tem que somar essas quantidades, né? Somar essas notações. Só que eu não posso fazer somatório, notação científica, só somando, eu tenho que fazer algumas transformações para mim conseguir fazer essas operações. Então vamos fazer essas transformações primeiro, que é o que eu quero que vocês prestem muita atenção para vocês conseguirem saber como transformar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é observar essas potências aqui, ó, as partes que tem a base 10. Olhando aqui, qual dessas daqui está no meio? Se eu for colocar os expoentes em ordem crescente. Então eu tenho o expoente 5, 6 e 4. O que estaria no meio, que no caso seria o 5, porque colocando em ordem ficaria 4, 5, 6, correto? Então, como o 5 ele está no meio, essa potência aqui, ó, potência não, essa notação, ela vai se manter, ok? Então, eu vou repetir ela aqui embaixo. Tranquilo? Então eu vou manter ela normal porque ela está com o expoente que está no meio. Aí agora, essas outras aqui eu vou ter que transformar elas. Por quê? Eu só posso somar notações que têm o mesmo expoente. Então essa e essa eu vou ter que colocar com o expoente 5. Se eu não colocar com o expoente 5, não vai dar certo. Então vamos lá. Como que eu coloco essa notação aqui, ó, com o expoente 5? Percebe que o expoente dela aqui é 6. Isso quer dizer o quê? Para que aqui se transforme em 5, ele tem que fazer o quê? Diminuir 1, correto? Se tem que diminuir 1, como que eu diminuo 1? Eu aumento uma casa no número. Então se eu tenho que diminuir 1 aqui, ó, no expoente, a casa decimal desse número aqui, ela aumenta 1. Então é sempre o contrário. Se eu tenho que diminuir o expoente, o que eu tenho que diminuir para transformar em 5? Eu tenho que aumentar as casas decimais. Então vamos lá. Isso aqui é 2,8, essa vírgula aumenta, vem para cá, aumenta uma casa. Então aqui, ó, se transforma em 28. Por que 28? Porque eu aumentei uma casa decimal. É 2,8, agora é 28. Aí agora aqui, ó, eu diminuo uma casa, aí fica 10 elevado a 5. Beleza, eu já igualei com esse daqui. Eu vou ter que igualar esse daqui. Tá vendo que esse daqui é 4 e tem que chegar no 5? Então esse daqui tem que aumentar uma casa decimal. Como esse tem que aumentar uma casa decimal, esse daqui tem que diminuir uma casa decimal, certo? E onde que está a vírgula desse 7? A vírgula desse 7 está aqui. Ela não aparece, mas ela está aqui. Tem que reduzir uma casa decimal, ela vem para cá. E aqui eu não pode ficar vazio, então aqui eu preencho com 0. Então fica então 0,7. Diminuiu esse 7 em uma casa decimal. Então eu posso aumentar o expoente em uma casa decimal. Bom, agora ficou tudo, ó, com 10 elevado a 5. Agora sim eu posso somar. Agora é só eu somar esse número com esse, somar eles e depois repetir isso daqui, beleza? 5,4 mais 28 dá 33,4. Mais 0,7. Quanto? 34,1. Então vai dar, galera, 34,1. Então 34,1 que deu somatória disso com isso. Eu repito a base que é a mesma. Eu vou apenas repetir. Deu isso daqui. Mas isso daqui ainda não é a resposta final. Por quê? Percebe? Cursinha, esse número não pode ser maior do que 10. O que tem que acontecer? Para esse número aqui se tornar menor do que 10, esse 34,1 que está aqui tem que reduzir uma casa. Essa vírgula está aqui, ela vai ter que vir para cá. Então, ó, essa vírgula some. Quando aqui vira, como aqui reduziu uma casa, então, quando aqui reduz, aqui aumenta. Aqui vai aumentar uma. Aqui aumentando uma, aqui agora fica 6. Então essa daqui, ó,
é a resposta final. A resposta final é 13.041 vezes 10 elevado a 6. Então assim, pessoal, que a gente faz soma de potências. Vou deixar aí você tirar o print aí, tá bom? E vamos passar para o próximo conteúdo. Então, galera, o próximo conteúdo de vocês é sobre juros simples. Então eu vou colocar aí para vocês ver a questão de juros simples, e aí a gente vai fazer, e aí quer dizer, vocês vão fazer, e depois a gente vai fazer juntos a resolução dela. Coloquei na tela aí para vocês. Para adquirir novos equipamentos, o proprietário de uma oficina realizou um empréstimo de R$ 6.500. O banco cobrou juros simples de 3% ao mês e a dívida foi quitada após 5 meses. Calcule o valor dos juros pagos e o montante total ao final do período. Então tentem aí fazer e pausem o vídeo, tentem fazer e depois vocês voltam aqui para a gente ver a resolução. Então, galera, resolvendo aí a questão, temos que lembrar de um detalhe. A questão está falando de duas coisas para a gente calcular: o juro e o montante, ok? Então vamos lá, primeiramente vamos calcular o juro. Vamos falar do que está no regime de juros simples. Para a gente fazer o cálculo de juros simples, a gente utiliza essa fórmula aqui. Juro, o J é juro, é igual a tal vezes a taxa, o I é a taxa, o T é o tempo, vezes o tempo. Então, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O melhor jeito de resolver a questão de juros simples e também de juros compostos é você fazer isso daqui, ó. Coloca do lado assim, quais são as informações que você tem. Então, você sabe quanto é o juro? Ainda não, porque é o que você quer calcular. Você sabe quanto é o capital? Sim, porque o problema só do capital de 6.500. Você sabe quanto é a taxa? Sim, porque falou que é de 3% ao mês. Eu coloquei que a N é ao mês. E o tempo é de 5 meses. Então, qual foi o juro? Então vamos usar aqui a fórmula do juro para a gente conseguir calcular. Só lembrando de uma coisa. A taxa e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade de medida. Então, vamos supor que um problema falou que cobra juro de 36% ao ano durante 5 meses. Então, como que a gente faria essa transformação? Se a taxa é 36% ao ano e está pedindo em meses depois, no tempo, então você vai dividir 36 para 12, que o ano tem 12 meses, para saber que são 3% ao ano, beleza? Então, a gente tem que sempre transformar esses dois aqui sempre na mesma unidade de medida. Para a gente calcular aqui agora, vamos substituir as letras que a gente tem e pelos números. Então, juro, eu não sei quanto é o juro, eu vou repetir que eu quero calcular o capital, 6.500, vou colocar mais para cá. Então, ó, o juro é igual ao capital de 6.500 vezes a taxa é 3%. Nunca coloquem aqui só assim, pronto, acabou não, ok? Coloca a taxa ou em fração, assim, ou em decimal. Quanto que é 3% em decimal? 0,03, ok? Não coloque só ali a taxa e multiplica, que vai dar errado. A taxa tem que estar ou em fração ou em decimal para dar certo. Vezes o tempo, que é 5. Beleza? Então tá aqui, montado. Então, capital, taxa e tempo. Agora, como é que resolve isso daqui? Multiplica tudo por cima, o de cima, e depois divide para sempre no final. Eu acho melhor colocar em fração por causa disso, porque se depois dar 0, no final, é só cortar. Se você achar melhor transformar a taxa em decimal e depois fazer a multiplicação, dá certo também. Normal. Vamos lá. 6.500 dividido para multiplicado para 3 dá quanto? 6.500 vezes 3 dá 19.500. E 19.500 vezes 5. Quanto que dá 19.500 vezes 5? 19.500 vezes 5 dá 97.500. Então aqui ó, 97.500. Isso aqui é só essa multiplicação de cima. Agora tem que dividir aqui ó, para sempre. Então ó, dividindo aqui agora para sempre, não preciso dividir. Eu só posso até cortar aqui. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui eu corto. Deu quanto então? 975. Então o juro ele é de R$975, que vai ser de juro ao final dos 5 meses. Mas a questão não pediu só o juro, pediu também o montante. O que é montante? O montante nada mais é que a soma do capital, que foi o inicial aplicado, mais o quanto de juros que ganhou. Então tá aqui, ó, a forma do montante é M, que é montante é igual ao capital mais o juro. Então aqui, ó, agora o montante eu não sei.
O capital eu sei que foi 6.500, que foi o inicial. E o juro? Agora eu sei que o juro foi de R$ 975. Então aqui eu posso agora apenas substituir na fórmula, fazer aqui embaixo os números, às vezes pelos dois. Então o capital, que é 6.500, mais o juro, que foi R$ 975. Quanto que a pessoa teve então de montante? Somando o seu capital mais o seu juro. 6.500 mais 975 vai dar 7.475. Beleza? Então aí, esse foi o montante que a pessoa teve ao final dessa aplicação. Beleza, pessoal? Então essa aí foi a aula sobre juros simples, né? Vou dar licença aqui para que vocês possam tirar o print. Vamos. Então, galera, que agora próximo conteúdo e último também conteúdo também que vai cair para vocês é o conteúdo sobre juros compostos. A gente já viu juros simples, certo? E agora a gente vai entrar nos juros compostos. Então vamos lá, coloquei na tela para vocês a questão sobre juros compostos. Com o objetivo de ampliar sua loja, uma comerciante ampliou R$3.000, aplicou R$3.000 em um investimento que rende 4% ao mês no regime de juros compostos durante 4 meses. Calcule o montante obtido ao final desse período. Então calcule, pessoal, e volta aqui depois para que a gente possa fazer a resolução da questão. Então pausa o vídeo, resolve e depois vocês voltam aqui. Então vamos lá, galerinha, voltando aqui agora para a gente resolver então a questão. Então, juros compostos. O problema falou que esse dinheiro foi aplicado no regime de juros compostos. Como é que a gente calcula usando os juros compostos? Utilizando essa fórmula aqui. Montante é igual ao capital vezes a 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então aqui, ó, percebe que tem algumas mudanças. Esse parênteses aqui, esse 1 aqui, aqui o I, né, somado com o 1 e o tempo agora ele é expoente. Por que os juros compostos mudam? Porque os famosos juros sobre juros, então, que junta de juros no mês, depois junta juros sobre os juros, depois juros sobre juros e assim sucessivamente. Os juros simples já não acontece isso. Mas vamos lá, calculando aqui então. Então, ó, o jeito mais fácil de resolver a questão sobre juros, vocês vão no cantinho, extrai as informações e depois substitui na fórmula. É mais simples. Então, ó, o montante eu não sei, o capital foi 3.000, o problema falou que foi 3.000, a taxa foi 4% ao mês e o tempo 4 meses. Então, quanto que vai render de juros? Vamos lá então. Calculando aqui agora, o montante eu não sei, vou colocar mais para cá. O montante eu não sei. Capital, então, 3.000. Capital foi 3.000 vezes a 1, esse 1 já é da fórmula, vou colocar aqui. Mais o I. O I é o quê? O I é a minha taxa. Então é uma coisa interessante. No juro composto, a taxa obrigatoriamente tem que ser colocada em decimal, tá bom? Então coloca a taxa em decimal. Como é que eu transformo uma taxa que está em porcentagem decimal? Isso aqui é 4%. É só a gente dividir 4 para 100. Quando você divide 4 para 100, dá 0,04. Essa daí é a taxa. Então a taxa você coloca sempre em decimal. Elevado ao tempo. Elevado a quanto tempo? 4. Então 4 vezes 25. Beleza? Então coloquei, substituí as letras pelos números. Agora é só eu resolver. Vamos lá, resolver aqui então. Primeiro, resolve sempre o que está dentro do parênteses, o restante repete. Então, eu vou repetir aqui, ó. 3.000 vezes 1 mais 0,04 vai dar 1,04 elevado a 4. Então, resolvi o parênteses, eliminei o parênteses e só somei menos 2. Agora, o próximo passo é resolver a potência primeiro. Então, eu preciso elevar, descobrir quanto que é isso daqui. Lembrando que sempre vai ter no canto da prova o dado. Então isso daqui vocês não precisam ficar preocupados para ficar calculando na outra prova, porque lá já vai ter quanto que vale isso daqui já, beleza?
questões de vestibular, do Enem, geralmente sempre vem qual é o valor de uma taxa elevada a um expoente para adiantar e facilitar. Então, quanto que dá 1,04 elevado a 4? 1,04 elevado a 4 é a mesma coisa que multiplicar 1,04 por ele mesmo 4 vezes, que vai dar aproximadamente 1,17. Então essa parte que eu vou repetir. E como isso daqui dá 1,17, eu vou colocar aqui 1,17 aproximadamente. Agora, basta que eu faça essa multiplicação de para descobrir o montante final. Então, quanto que é 3.000 vezes 1,17? Daí, aproximadamente 3.510. Então, esse aí é o montante final e também a resposta final aí do nosso problema, certo? Essa aplicação vai ter no final dos 4 meses 3.510, ok? Beleza, galera? Esses foram os conteúdos aí que nós estudamos. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem mandar lá ou no privado ou no grupo, tá bom? Ou nos comentários. Não fiquem com dúvidas. Espero ter ajudado vocês, ok? Dá licença se vocês tirarem o print, se vocês preferirem e quiserem. Até a próxima. Valeu!